Abençoe, viu? Amém, irmãos? Graça e paz a todos, boa noite. Olha, que o tempo é escasso. Então eu vou deixar, falei para o irmão Valmir, seja breve, para não estragar a surpresa para sua esposa. E falei para os homens hoje, vocês estão cansados? Eu também estou, mas as mulheres vão querer saber como foi. Então não vamos deixar de ter esse momento com elas. E esse momento ele foi autorizado por Deus para acontecer. Só que as nossas esposas oraram e oraram muito, irmãos. Nessa semana que antecedeu esse retiro, quase que alguns irmãos não conseguem ir. Só que por trás do inimigo querendo tirá-los de lá, tinha o Espírito Santo de Deus que impedia, irmãos. E é sobre o Espírito Santo Consolador de Deus que iremos aprender um pouco hoje. Feche seus olhos, irmãos. Querido Deus, amado Mestre, na sua santa e preciosa presença estamos aqui mais uma vez reunidos em teu santo nome, para aclamar e bendizê-lo, agradecendo ao Senhor, pois as suas misericórdias se renovaram em mais este dia sobre nossas vidas. Nos conduza aqui agora, me capacite, para que a palavra venha de encontro aos nossos corações, e que a gente saia daqui com a certeza de que o Senhor jamais irá nos abandonar. Fica conosco até o término do culto, é a oração que te faço, e desde já agradeço, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar lendo um versículo-chave que eu escolhi para estar falando sobre o Espírito Santo Consolador de Deus. Abram comigo em 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, 2 Coríntios 1, leremos os versículos 21 e 22. 2 Coríntios 1, 21 e 22. A palavra diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Amém, irmãos? É muito bom ouvir, e eu lembro da classe de batismo, nosso irmão Roger sempre frisa, quando confessamos um dia, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, fomos selados pelo Espírito Santo. Já não pertencemos mais ao mundo. Estamos nele, mas não somos dele. E eu vim hoje trazer algumas particularidades do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Em Mateus 1, 18, Mateus 1, 18, leremos sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Senhor costuma usar pessoas de passados diferentes e incomuns para realizar os seus propósitos. Sua graça é mais forte do que as limitações do nosso passado. Ele sempre pode nos usar. O que temos que fazer é sermos permissivos. Todas as vezes que o Senhor falou com Abraão, em nenhuma delas Abraão hesitou. Abraão só clamava a Deus:
Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Jesus foi batizado com o Espírito. Está lá em Marcos 1, 9 e 10. Marcos 1, 9 e 10 está nos relatando sobre o batismo de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então Jesus, irmãos, foi concebido pelo Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo e ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Está lá em Lucas 4, versículo 1. Em Lucas 4, Lucas traz para nós o episódio sobre a tentação de Jesus. 40 dias. Tem dias que a gente não consegue uma tentação de uma fechada no trânsito. 40 dias. E a Bíblia relata que aquele que muito foi tentado, porém nunca pecou. E Jesus, Lucas 4, 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, muitos de nós já nos vemos no deserto. E no deserto, o que fez o inimigo? Ofereceu fundos imundos para Jesus. E o que fez Jesus? E olha que ele confrontava Jesus utilizando a palavra. Exímio conhecedor dela. Só que Jesus também rebatia usando a palavra. Jesus foi duramente tentado por 40 dias, sozinho no deserto da Judéia. Nesta ocasião, como em todos os outros aspectos de sua vida, ele superou a adversidade ao depender do Espírito Santo, trabalhando por meio dele. Este mesmo Espírito Santo está conosco hoje, irmãos. Amém? Pois habita em nós. O nosso versículo-chave diz: fomos selados por ele. O Espírito Santo dentro de nosso coração é tão grande que ele é suficiente para nos ajudar a resistir ao mais tentador dos pecados. Ah, como eles estão aí, né? Sendo veiculados nos 3 M's que o nosso pastor Joel sempre traz: música, na mídia e na moda. Ah, hoje tudo tem que estar na moda. E é por isso que não se deve amar este mundo. Está lá na primeira carta de João 2,16. 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas de quem? Do mundo. E o mundo jaz do maligno. Pastor Joel pregou. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O retiro, o que é a palavra? Retirar-se. Nós nos retiramos do mundo para um único propósito: nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. E foi uma bênção. Vi poucos homens em poucos momentos mexendo em celular. Isso foi uma bênção. Só para avisar as esposas. E como foi lindo ver esses varões, alguns ligando para a esposa após receber a carta, expressando a gratidão, irmãos. A gratidão é a linguagem do crente. A murmuração não pertence ao cristão. Ah, foi muito bom. Em 1 João
4:4, a Bíblia nos relata como poderemos identificar falsos profetas. Falam do mundo porque pertencem a ele. Porém, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Diz assim em 1 João 4:4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Pastor Joel, quando estava pregando no retiro, o irmão Roger contribuiu com uma fala fantástica. O inimigo já está derrotado. Ele sabe que ele já está vencido. Ele foi vencido. Não por mim, por aquele que ressuscitou no terceiro dia. Só que ele, sabendo que é vencido, não nos toca mais. Mas ele vai usar tudo o que ele puder ao nosso derredor para nos tirar do alvo. E o alvo é Cristo. Pedro nos fala que o inimigo, ele traz uma alusão, compara a um leão faminto, bramando, ardiloso, ligeiro. E o bicho trabalha, viu? Vagabundo ele não é, não. É o que ele mais faz, é tentar trabalhar para nos desestabilizar. E a gente tem que tomar o cuidado. A gente não pode ser presa fácil para ele, não. Ah, irmãos, Jesus executou os seus milagres por meio do Espírito. Mateus 12:28. Mateus vai escrever qual é a fonte do poder de Jesus. Em Mateus 12:28 diz assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Somente Deus, por meio de Jesus Cristo, é capaz de nos oferecer o poder de que precisamos para a salvação e para a nossa transformação. Não há outra forma, irmãos, de sermos salvos. A Bíblia é categórica no singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, chegará ao Pai, se não for por intermédio de Jesus, o Filho, irmãos. Não existe outro. O caminho de Deus para a salvação é sempre mediante a Jesus Cristo. É por meio dele que podemos receber o poder de que precisamos para sermos salvos e restaurados. A Bíblia nos oferece alguns exemplos de que a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo estavam ligadas em alguns momentos, mas em outros eram totalmente interdependentes. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio à terra para estar com nós, até que Jesus volte novamente. Quem anseia por esse dia aqui, diz um amém bem forte. Eu gosto quando o pastor brinca, né? E se ele voltasse agora, o pastor fala, o amém diminuiu. Não para nós, os que já cremos nele, porque o amanhã pertence a ele. Ele é dono de todo o tempo. Ele excede ao tempo, pois ele é criador do tempo. Meus irmãos, Jesus é o caminho para o Pai. João 14, 1:3. João 14, 1:3 diz assim, irmãos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado, irmã Ana. Foi a irmã Ana que trouxe? Amém. Irmã Ana é uma bênção, né? Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, o que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer para nós que no meio do deserto, no improvável, é aonde ele mais demonstra a glória dele. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. A fé em Jesus Cristo é a única maneira de conhecermos a Deus de verdade e receber a vida significativa, irmãos, que somente Ele pode nos oferecer e é o que Ele deseja para cada um de nós. A fé genuína é pessoal e relacional. É uma fé depositada dia após dia, porque é dia após dia que vamos criando o que com Deus? Intimidade. O que Mateus fala? Quando for orar, ore em secreto. Não como os fariseus, né? Eu estou aqui orando, usando palavras bonitas, com toda a Bíblia decorada. O externo é belo, mas e o coração? A boca põe para fora o que o coração está cheio. E dá para notar quando é cheio do Espírito Santo ou quando é cheio do mundo. Dá para notar. Este que vos fala principalmente. Eu poderia vir aqui, como eu já venho, e falar palavras lindas. Só que Deus sabe o que está no meu coração. Eu poderia enganar cada um de vocês. Ele jamais. E no final, eu não prestarei conta ao meu irmão Daniel. Eu não prestarei conta ao meu irmão Roberto sobre o que eles fizeram. Eu vou prestar conta apenas do que eu fiz perante a Jesus. A fé genuína baseia-se na verdade, que pode ser conhecida sobre Deus mediante a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus prometeu o Espírito Santo. Existe alguma coisa que Jesus nos promete que Ele deixa de cumprir, irmãos? Não. É por isso que os anjos falam para os apóstolos, não estejais tristes, né? Porque este mesmo que vocês viram, vai voltar para buscá-los. E essa promessa é a promessa que me faz a cada dia buscar me alimentar da palavra de Deus. Porque eu não posso simplesmente colocar no meu coração, conheci a Jesus, fiz a minha confissão a Ele, batizei, uma ordenança deixada na Bíblia, e agora eu vou sentar e ficar sossegado. Não. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Isso é uma verdade que tem que estar no nosso coração. Nós precisamos falar, mas mais do que falar dele, é viver, para que outras pessoas ao olhar a nossa vida falem, vejo mudança no Douglas. E como são mudanças que eu mesmo tenho orgulho. E olha que eu não era uma má pessoa. Pecado para Jesus é pecado. Pequenininho, grandão, mesmo peso e medida. Irmãos, sabe quando Jesus nos promete o Espírito? João 14, 16 a 17. Lá em João 14, 16 a 17, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito, o Consolador, seria enviado para nos ensinar toda a verdade e nos fazer lembrar do que Jesus havia ensinado.
Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho fazem morada no coração daquele que crê. Mas não basta só crer. Basta? Porque os demônios também creem e estremecem. Deus deseja ter um tipo especial de relacionamento conosco. Jesus enviou o seu Espírito para viver junto de nós, os seus seguidores, quando ascendeu ao Pai no céu. Esse Espírito é nosso encorajador e nos ministra a compaixão de Deus, nos traz à mente os ensinamentos de Jesus, nos guia a fazer justiça e a conhecer a verdade. E principalmente, meus amados irmãos, e leva as nossas necessidades ao Deus Pai. Muitas vezes nós oramos e Tiago nos fala que as nossas orações talvez não são atendidas, não é porque Jesus deixa de nos ouvir, é porque a gente pede pelas coisas erradas. Ah, como é bonito a gente falar que seja feita a vontade de Deus. A gente está preparado para a vontade de Deus? Porque entre a vontade de Deus e o que eu desejo para mim, há uma diferença muito grande. Deus jamais irá nos conceder algo que nos afaste dele, ou jamais vai nos conceder algo que tire o alvo dele. Sem sombra de dúvida, a gente não tem tudo o que deseja, mas tem muito mais do que merece e muito mais do que precisa. Amém, irmãos? Ah, meus amados. Em João 14, 26, nós lemos algo sobre o Espírito Santo. João 14, 26 nos diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda em João, só que no capítulo 15, 26, ele diz que será enviado, mas agora ele nos dá um alerta. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de quem? De mim. Irmãos, como tem aí fora o evangelho da prosperidade? As pessoas querem sinais da parte do Pai. As pessoas só faltam desejarem que Jesus se materialize, porque elas querem. E muitas vezes eu me perguntei, quando as pessoas ouvem isso, por que elas não vão confrontar se é verdade como faziam os bereanos? Porque é mais cômodo deixar que alguém nos fale do que buscar o estudo por conta própria. Pastor Joel usou uma fala, né, Pastor Joel? Foi uma bênção, Pastor Joel disse, para mim, o retiro. Eu vim, não precisei fazer nada e fui abençoado. Sabe por quê? Mesmo ele não fazendo nada diretamente, ele foi abençoado, porque tudo que a gente fez lá hoje não foi para nós, foi para Deus. E isso tem que ficar. Ainda em João, avança para o 16, por favor. João, no capítulo 16, ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo. A partir do versículo 5, meu irmão Paulinho, diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Oh, irmãos, que maravilha ler essas palavras escritas por João. É tão normal a gente ouvir da parte de algumas pessoas, quando a gente fala que eu, como um cristão batista, minha única regra de prática e fé é a Bíblia. Sempre a gente escuta, mas a Bíblia foi escrita por homens, e homens são falhos? Sim, homens comuns, não homens inspirados por Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Jesus Cristo. Volta, por favor, João 14, no versículo 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Deus Espírito Santo jamais, jamais, nunca nos deixará nem nos abandonará. Ele está conosco a todo o tempo e tem o poder para nos ajudar a superar, meus irmãos, qualquer problema que a vida nos acometer. Qualquer. Quando você pensa que Deus está mais distante de você, é quando Ele se faz mais perto. É porque Ele só se achega da gente quando a gente reconhece que sem Ele a gente não é nada. A gente é pó. A gente é pó. Só que o que foi soprado dentro de nós? O fôlego da vida. Oh, irmãos, e essa vida teve um preço. Um alto preço. Jesus Cristo. Hoje aprendemos com o nosso irmão Valmir. O templo, o corpo como templo do Espírito Santo. Será que temos dado a devida importância a este templo que Deus nos confiou? Quantos, não irão, se irão, devolver a Deus mesmo o corpo? Porque Deus não quer um corpo destruído. As pessoas falam, mas o nosso corpo vai ser glorificado. Sim, mas nós seremos julgados pelo que fizemos aqui, utilizando esse corpo. Ah, irmãos. A Bíblia revela que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não uma força ou um poder impessoal, imparcial. Muitos episódios da Bíblia retratam o Espírito Santo. Como nós. Em Atos 15, 28, Lucas nos apresenta a decisão do conselho. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Possui, o Espírito Santo, meus amados, possui os mesmos atributos da Trindade, pois ele é Deus. Em Atos 5, 3 a 4, e eu me alegro, irmãos, quando eu vou preparar uma mensagem, cada um tem a sua forma. Deus me confirma depois o que Ele tinha colocado no meu coração. O pastor Joel vai lembrar.
ele usou esse texto que eu vou ler para vocês como referência lá. Eu não sentei para conversar com o pastor Joel e falei para ele assim, ó, pastor Joel, o senhor vai ter que pregar sobre isso. Não, eu simplesmente fiz o desafio, ele aceitou e eu dei o tema. E fui abençoado pela palavra que ele trouxe. Assim como fui abençoado pelo irmão Roberto, pelo irmão Maurício, pelo irmão Valmir e por cada irmão. A cada abraço, a cada aperto de mão, a cada risada. Ah, meus irmãos, eu já estou pensando no segundo retiro dos homens. Tem irmãos aqui que estará conosco no segundo, amém? Amém. Tem uns aqui que eu já até intimei hoje, pastor Joel. Falei, ó, do primeiro você escapou, do segundo não. Nós vamos te levar. Só que não foi eu que convenci, nem tampouco a mim a ir. Foi o Espírito Santo. É só Ele que convence. Não adianta a gente empurrar o Evangelho, enquanto a pessoa não se desprender do mundo. Lá em Atos 5, no versículo 3 e 4, Lucas vai nos falar sobre quem? Pastor Joel trouxe. Ananias e Safira. Lembra, pastor Joel? Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O julgamento de Ananias e Safira foi um evento único na história da igreja, mas sua mensagem é universal. O fato de Deus ter punido o pecado deles com a morte torna o fato singular, mas ele carrega uma mensagem universal, ao nos lembrar que não podemos fingir devoção total ao Senhor e escapar impune. Deus deseja que entreguemos voluntariamente nossa vida a Ele. Ele conhece, irmãos, a extensão de nossa verdadeira devoção. Tentar mentir para Deus e parecer mais espiritual do que somos pode não nos custar a vida, como aconteceu no caso de Ananias e Safira. Mas tais atitudes e atos revelam um problema sério em nossa vida espiritual. Se os identificarmos em nós, precisamos confessá-los a Deus e pedir que Ele nos ajude a sermos genuínos diante dEle e diante de todos vocês. Alguns irmãos têm mais intimidade comigo, outros nem tanto. Só que se eu tivesse fingindo a minha devoção ao Senhor, como o pastor colocou aqui hoje, eu começaria com uma mentirazinha, ó, pequenininha. Aumentaria. Daqui a pouco esse pecado é mais forte do que o meu desejo de escapar dele. E aí já não tem mais volta. Ah, não, é só isso, eu consigo parar. É só um gole, é só um trago, é só um futebolzinho, é só uma discussão. Para que a segunda porta seja aberta, é só necessário destravar a primeira. A primeira sempre é mais difícil. As outras você vai tendo a experiência, e assim sucessivamente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele é descrito participando da criação da terra, irmãos. Está lá em Gênesis 1, no versículo 2. Moisés, que as tradições afirmam que escreveu Gênesis, nos apresenta o processo da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha onde estava o Espírito Santo. E não é glorioso saber que esse mesmo Espírito hoje habita dentro de cada um de nós que estamos aqui hoje?
Oh, que maravilha, né? Esse versículo descreve a terra antes que ela fosse moldada pela mão criativa de Deus. Ela não tinha forma, era caótica, escura. E essas três características só podiam presumir uma coisa: problemas. Mas então lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa é uma quarta característica. Essa quarta característica é fonte de esperança e promete nova vida. A presença do Espírito Santo foi um elemento necessário nos acontecimentos de todos os 6 dias da criação. Da mesma forma, sua presença em nossa vida é necessária para que qualquer renovação espiritual possa acontecer. Irmãos, se você pegar 2 letrinhas, o R e o E, você encaixa em diferentes esferas da sua vida. Eu comecei algo, mas eu posso recomeçar. Eu construí, mas eu posso reconstruir. Eu planejei, não deu certo, mas eu posso replanejar. É o recomeço. O Espírito Santo, ele habilita certos indivíduos para algumas tarefas especiais. Lá em Juízes 6, 34, Samuel nos apresenta o episódio que Gideão pede o que para o Senhor? Um sinal. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os aí vai quase trava-língua, hein? Os abiezeritas se ajuntaram após ele. O Espírito Santo, ele foi prometido para os últimos dias. Joel, mas não o nosso pastor Joel. Joel 2, 28, o Senhor promete seu Espírito. Lá em Joel 2, 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu não vou falar que eu tive visão, não me entenda mal, mas eu fechava os olhos, eu via o retiro acontecendo, porque a minha natureza é ansiosa. E minha esposa falou algo muito forte: você pode até preparar a sua mensagem, mas deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Às vezes a gente vai vir aqui no púlpito, é uma responsabilidade. Irmãos, que bom que é uma responsabilidade, né? É por isso que a gente tem que louvar e orar pela vida do nosso pastor Joel todos os dias. Porque ele sim é responsável. Desde quando eu entrei na igreja, os irmãos sabem que eu tenho o meu caderno, até brinquei com o irmão Cleito hoje, acabou mais um. Não sei aonde eu encontro tanta inspiração para escrever. E não é para confrontar ou confirmar na palavra se o pastor Joel está dizendo o que a Bíblia está dizendo. Porque isso é claro, fica ali. E você e eu podemos consultar a qualquer momento. Então, que bom que a palavra traz ali essa responsabilidade, né? Meus irmãos, o Espírito Santo sobre o qual profetizou Joel e que transformou vidas no primeiro século, está disponível para transformar também a nossa vida. Podemos confiar que o Deus do Antigo e do Novo Testamento tem o poder de curar nossa vida, por mais desorientada que talvez ela possa estar, pois não existe nada que seja impossível de ser realizado por nosso Deus. Me encaminho para o final da mensagem,
perdão, acho que falando lá e brincando. Atos 2, 15 a 17. Lucas fala sobre a vinda do Espírito Santo na ocasião em que Pedro está se dirigindo à multidão. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele confirma para nós. Depois de afirmar sua sobriedade, Pedro falou à multidão sobre o poder por trás de sua transformação. O maravilhoso poder do Espírito Santo fora prometido pelo profeta Joel séculos antes. Quando cita Joel 2, 28 a 32, Pedro enfatiza o impacto universal do Espírito Santo. Ele seria dado a todo o povo de Deus, jovens, velhos, homens, mulheres, mestres, servos. O poder do Senhor para a vida é para todos. Quem são esses todos? Os que reconhecem o seu estado de impotência e clamam pela misericórdia de Deus. Eu tenho uma pergunta aqui. Quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? E a resposta está em João 7, 39. Quando Jesus promete o quê? Água viva. E isto disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido o quê? Glorificado. Jesus é a água viva, que satisfaz nossa sede. Quando depositamos nele nossa fé, e lhe pedimos água, ele nos dá o seu Espírito, que se torna um rio perene de água viva, jorrando dentro de nós e fluindo por seu intermédio. O Espírito Santo eterno, que em nós habita, segue conosco por onde quer que andemos e pode saciar até mesmo a maior sede espiritual. Ter essa água, entre aspas, em estoque, é a chave para resistirmos à tentação de empreender iniciativas pecaminosas. Jesus nos apresenta outra promessa do envio do Espírito Santo. João 20, 22. João 20, 22. Jesus aparece aos seus discípulos. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Cristo, ressurreto, fez o que prometera e soprou seu Espírito sobre os discípulos. Esse Espírito Santo é doador de vida, revelador da verdade, que convence do pecado e dá conforto. Ah, meus amados irmãos, o Roger citou aqui no domingo, quando ele falou da esperança. Muitas vezes a gente fala, iremos passar a eternidade com Cristo. Não, porque a eternidade não se passa, ela é eterna. Amém? Então não tem essa questão de passar a eternidade, iremos viver por toda a eternidade. Último versículo que lerei. Atos 2, 4. Lucas nos fala sobre a vinda do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas veja bem, quem concedia? O Espírito Santo. Irmãos, nós sabemos sobre os dons que o Espírito Santo nos concede.
Tem pessoas que vão para a igreja e elas querem sentar no primeiro culto, já receber tudo da parte de Deus, sendo que não ofereceram nem 1% delas para Ele. Os jovens nos trouxeram um desafio. Você tem dado 1% do seu tempo? E às vezes 1% de alguma coisa. Meus amados, talvez 1% no celular é suficiente para você mandar uma mensagem que pode salvar a tua vida ou salvar a vida de alguém. No dia de Pentecostes, os discípulos esperavam em Jerusalém, como Jesus lhes instruía. De repente o Espírito Santo manifestou sua presença por meio de som, um vento, a visão, o fogo, a linguagem, as novas línguas. Os cristãos ficaram cheios do Espírito Santo e o poder renovador de Deus começou sua obra de transformação de dentro para fora. Isso marcou uma nova era na história. À medida que a presença poderosa de Deus entrava na vida daqueles que criam, o Espírito Santo ainda trabalha em nossa vida hoje. Nos transforma, cura as nossas feridas, fortalece-nos para sermos testemunhas do amor de Jesus. E Ele nos capacita com apenas um único propósito. Para que vocês acham que o Espírito Santo nos concede dons? Para que a gente faça a obra de Deus. O Espírito Santo é a maior dádiva que o céu pode conceder a nós, seres humanos. Se buscarmos colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, que é soberana e absoluta, se nos humilharmos, falei isso hoje, o recorte, para-choque de caminhão, os humilhados serão exaltados. Não é isso. É os que se humilham perante a Deus, que confessam, que clamam, que reconhecem a sua insuficiência, pois autossuficiente é só Deus. Se confessarmos nossa dependência, o Espírito Santo virá em resposta às nossas orações. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de fazer hoje um apelo a vocês que me ouvem e a você que me acompanha em casa. Todos aqui um dia creram em Jesus, tomaram decisões, só que nós precisamos reafirmar essa decisão dia após dia. Em EBD estudamos o que leva um irmão a frequentar a nossa igreja e daqui a pouco deixar de frequentar. N motivos. Se a palavra falou ao coração, reafirme hoje, irmãos, o desejo de continuar seguindo a Jesus. Faça esse renovo em seu coração. Deseje, mas deseje com todas as suas forças continuar no caminho do Senhor. Ah, Valmir, eu tenho certeza, deve ser um orgulho muito grande participar mesmo de um retiro com o filho. Roberto foi escolhido para não ser abençoado como ser pai. Eu tenho certeza que é um orgulho para ele, uma bênção ver Samuel. Não ver Samuel apenas por estar louvando ao Senhor, mas para estar trilhando os caminhos do Senhor. Provérbios, né? Olha o provérbio se cumprindo aí. Ensina o teu filho pelo caminho que deve andar. E mesmo quando ele cresça, ele não vai fazer o quê? Não vai desviar, irmãos. Reafirme hoje em seu coração o desejo de continuar seguindo firme no propósito que é obedecer a Deus em qualquer instância. Fecha seus olhos, irmãos. Curvem suas cabeças. Cada um no seu íntimo aí agora. Faça uma autoanálise. Os homens, o que foi dito em nosso retiro. Os louvores que já foram entoados. Pai, te louvamos e te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Graças te damos, pois o Senhor é um Deus que nos supre a
tudo o que precisamos. O Senhor é um Deus que se mantém firme em seus propósitos. Mas ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos firmes no propósito que o Senhor colocou em cada coração aqui. Que nesta noite cada um de nós façamos uma alta análise da forma como temos vivido, se tem lhe agradado ou não. Nos ajude, Senhor, nos mostra em quais áreas nós devemos recomeçar. Quais coisas devemos deixar de lado para nos afastarmos cada vez mais do mundo e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Obrigado por esse culto abençoado. Abençoe agora grandemente o grupo de louvor que irá cantar esse louvor. Que o Senhor se agrade, que chegue aos seus ouvidos. Que o Senhor nos ajude, nos leve para casa debaixo da sua santa e preciosa proteção. Irmãos, que Deus abençoe grandemente. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós vamos declamar a nossa divisa, para depois eu já não precisar subir aqui. Eu vou declamar a nossa divisa e o grupo de louvor irá encerrar com o cântico, com uma pergunta: para onde iremos nós? Por quê? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Amém. Gratidão à vida de vocês, irmãos. Os irmãos podem se colocar de pé para cantarmos para onde iremos.